Olá, boa noite! Estamos começando mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre direito do trabalho. Para isso, nós trouxemos como nosso convidado o Dr. Leonardo Andrade, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Leonardo. Noite. Tudo jóia? Tudo jóia. O direito do trabalho, ele é um ramo do direito que rege as relações entre empregado e empregador. Bom, doutor Leonardo, quais são as condições para que seja caracterizada uma relação de emprego? Para que exista uma relação de emprego, existem algumas características básicas, como continuidade, né? O empregado tem que estar sempre ali trabalhando. Né? Exclusividade, ele deve trabalhar unicamente para o mesmo empregador, mediante subordinação. O que é subordinação? Ele aceita ordens do empregador para poder executar suas atividades enquanto trabalhador. Essa subordinação ela tem que ser mediante o pagamento de salário. Tá? O que acontece? Ele é subordinado, ele recebe ordens, ele executa ordens, mas ele recebe por isso. E outra característica é a exclusividade. Né? Esse trabalhador ele vai prestar serviço unicamente para um empregador. Né? Então, basicamente são esses os requisitos, né? Para se considerar uma relação de emprego. Bom, e quais são os tipos de contrato de trabalho que existem? Basicamente, a legislação permite 3 tipos de contratos. Né? O contrato individual de trabalho, o contrato coletivo e o contrato de equipe. Basicamente, são esses 3 tipos, né, de contrato permitidos. Aí a gente tem algumas categorias dentro desses tipos de contrato. Tipos que, basicamente, todos eles podem ter essas 2 características, que é o por tempo indeterminado, né, que ele vigora por um grande período de tempo, e o por prazo determinado, né, que ele pode tem prazo para acabar. Tem prazo para acabar. Ele pode chegar até 2 anos. E no caso do contrato de experiência? O contrato de experiência, ele é uma modalidade, né, de contrato por tempo determinado, só que ele é especial. Porque é quando o empregador está testando para ver se aquele empregado vai se adequar ao trabalho. Ele basicamente ele tem duração de 90 dias, de máximo de 90 dias. Ele pode ser um contrato realizado por 45 dias, renovável por igual período de 45 dias. Mas ele pode ser celebrado de outras formas, 15 dias, mais de 15 dias. Só tem um prazo máximo, né? Um prazo máximo. O mínimo é 15 dias. O mínimo é 15 dias? 15 dias. Você pode celebrar um contrato de experiência de 15 dias e ele vai ser renovável por igual período. Então, se você, a princípio, contrata o empregado por 15 dias... Na renovação, você não pode renovar para 30 ou 45. Pelo mesmo período da primeira. Então, só pode ser renovado uma única vez, por igual período do com primeiro máximo contratado. de 90 dias no total. No total. Isso. Doutor Leonardo, no caso de uma empresa que fornece uma cesta básica, e essa cesta básica, ela é fornecida através de um vale. Que o empregado ele pode adquirir quaisquer itens no limite daquele valor fornecido pela empresa. A empresa, por uma determinação interna, decide limitar os produtos para serem adquiridos nessa cesta básica e passa a exigir que sejam produtos dentro dos itens da cesta básica. A empresa ela pode fazer isso? O primeiro que a gente tem que entender é que existem, para a questão desse tipo de vale, existem 2 tipos de vale. O vale alimentação e o vale cesta, ou vale cesta básica, ou cesta básica apenas. Né? Ele recebe algumas denominações. O vale alimentação, o primeiro ponto dele é que ele, independente de qualquer coisa, ele integra salário. Então, se você tem R$80 de vale alimentação, ele integra salário, e aí a partir do momento que você fizer uma rescisão, alguma coisa assim, ele vai dar um reflexo em todo o período trabalhado. O vale cesta, se a pessoa, igual nesse caso em específico que você disse,
que poderiam ser pegos quaisquer itens do supermercado, independente de qualquer coisa, desde que respeitado o valor, o limite, o que acontece? Ele integraria salário. Em tese, integraria. Em tese, integraria salário. Tá? O que pode estar acontecendo nesse caso é a empresa, né, está trocando esse tipo de vale que integra salário para um que não integra. Porque os itens da cesta básica, né, e esse vale cesta, ele pode ser regulamentado pelo PAT. O que é o PAT? É o Programa de Alimentação do Trabalhador. Ele é regido por uma lei especial, lei federal, e nessa lei determina-se o que pode ser fornecido dentro da cesta básica. Então, o que o empregador pode estar tentando fazer é trocar. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer? Pode, ele pode fazer, mas existe uma consequência. O que ele faz? Ele faz isso para poder romper a questão da integralidade a integração ao salário. Porque aí ele deixa de ser salário in natura. Porque quando você fornece esse vale e ele está diretamente ligado ao PAT, ele para de integrar salário. Ele deixa de ser salário in natura. Então não vai gerar nenhum reflexo. Nenhum reflexo. Isso. Só que vamos usar um exemplo aqui. Eu sou funcionário da Joãozinho Engenharia. E eu recebo vale cesta, certo, que é o mesmo caso. E a empresa Joãozinho Engenharia chega para mim dia 5 de setembro, que via de regra, a título de exemplo, seria o 5º dia útil do mês, onde eu recebo. Recebi meu vale, recebi meu salário normal. No dia 6, a Joãozinho Engenharia lança uma circular. Não será mais permitido, dentro do vale cesta, a aquisição de qualquer produto. Que não sejam da cesta básica. Que não sejam da cesta básica. Aí ele discrimina quais seriam os produtos que podem ser adquiridos com o vale cesta. Se no dia, sei lá, 7 de outubro, eu recebo vale cesta, tá? Então, passou-se um mês. Certo. A partir daquele 7 de outubro, eu passei a ter direito ao vale cesta atual. Integrado ao PAT. Integrado ao PAT, certo, porque houve essa transição. E passo a ter direito a todos os reflexos do antigo vale. Integrando meu salário a partir daquele momento. Então, o salário do empregado, que antes, suponhamos, era 622, ele vai passar a ter direito, inclusive, ao valor que ele recebia de cesta básica antes. Mais o vale que ele está ganhando agora. E mais o vale que ele está ganhando agora. E com todos os reflexos em outras verbas, princípio como constitucional em questão, da irredutibilidade na questão de do salário. rescisão, né? Exato. Então, a título de exemplo, esse valor... A título de exemplo, R$600, vamos arredondar o salário mínimo para 620. A partir daquele 7 de outubro, ele passa a ter mais R$80 no salário. Então, salário. E o direito à cesta básica integrada ao PAT. Isso. Justo. Então, ele passaria a ter um salário de R$700. Só que isso com reflexo por todo o período de trabalho, até 5 anos atrás. Todo aquele período que ele recebeu, inclusive, aquele vale cesta que ele podia trocar por quaisquer itens, né? Só que aí o que acontece? Isso isso gera reflexo. Quais são esses reflexos? Se ele fez hora extra, os R$80 vão contar como média salarial para a hora extra. Se ele recebeu o 13º, ele tem que receber mais R$80 de 13º. Se ele recebeu férias, ele tem que receber mais R$80. O FGTS tem que ser recolhido em cima dos 700. Tem que ser recolhido em cima. Entendi. Então, isso gera vários reflexos. Então, se a empresa faz isso... É um tiro no pé. Exatamente. Agora, se o trabalhador ficar quieto e deixar passar 2 anos a partir de 7 de outubro até 7 de outubro, a título de exemplo, 2012, até 7 de outubro de 2014, ele vai perder esse direito a esses reflexos todos, por causa da prescrição. Como é que ele pode adquirir isso? Ele pode pedir diretamente à empresa, e eu duvido que ela vai conceder. Se a empresa não concede, qual a única solução? Reclamatória trabalhista. Reclamatória trabalhista. Aí ele vai conseguir todo aquele período de reflexos. Certo. A Cláudia do Centro, ela coloca a seguinte questão. Trabalho como doméstica e fui demitida no dia 18 de outubro. Recém. 18? Tem pouquinho tempo. Mas que dia é hoje?
Hoje não. Só se for do ano passado. Faço Ou um dia ano. 8. Faço um ano de carteira assinada. Ainda vou cumprir o aviso prévio, provavelmente deve ser 8/10, 8 né? de outubro. Ainda vou cumprir o aviso prévio. No mês de dezembro não fui trabalhar durante alguns dias, pois meu patrão estava viajando e não tinha nada para eu fazer na casa. Eles podem descontar esses dias que eu não fui? Em dezembro ela não foi trabalhar. Não, porque aqui os patrões estavam viajando e ela não tinha nada para fazer na casa. Acordo entre as partes. Mas se ela não foi e se não houve um acordo, com certeza pode ser descontado, porque ela não foi trabalhar. Mas se houve um acordo que ela não precisaria ir nesses dias... Claro que teria que ser documentado, porque como é que ela vai comprovar isso? Certo. Agora, por exemplo, ela não foi 3 dias. Nesse sentido, ela não compareceu ao trabalho, mesmo não tendo nada para fazer. Se ela tinha a chave da residência, ela deveria ter ido trabalhar. Mesmo que ela ficasse lá 2, 3 horas, fizesse a limpeza básica do imóvel, tudo bem. Mas ela não ir trabalhar gera o desconto. É contado como falta, mesmo ela sendo doméstica. Compreendo. A Cíntia, do bairro do centro, ela pergunta o seguinte. Projeto na escola prometeu estágio e exigiu curso de informática. No 3º mês foi questionar sobre o assunto e colocaram mais requisitos que não haviam antes. O que posso fazer? Como assim, né? Parece que ela trabalha na escola, Isso. está fazendo um estágio e começaram a exigir dela o curso de informática, né? Só que antes não havia esse requisito. Eles podem exigir? Entendo que se não foi previsto no contrato anteriormente, eles podem exigir? Olha, seria o caso, por exemplo, de um empregado que não foi exigido dele o curso de informática quando ele foi contratado, né? E posteriormente, após o curso do contrato de trabalho, é exigido dele esse curso. O problema é o seguinte, no caso do contrato regular de trabalho, pode ser que sim, possa ser exigido o curso, desde que haja alteração salarial. Aí você pode fazer exigência, porque o contrato ele passou a ser rezado de uma forma. Então vamos supor, por exemplo, que a pessoa é contratada para a função de secretário e passa a exigir curso de informática para ele virar técnico de informática. Tudo bem, vai haver uma alteração na CTPS, uma alteração de profissão, provavelmente uma alteração de salário. Mas o contrato de estágio ele é muito fechado, porque ele tem que ser registrado junto à instituição educadora. É necessário que a pessoa esteja estudando em algum lugar. Então, para contrato de estágio, a situação é bem complicada. Tem que ser o que tiver no contrato. Eles não podem exigir nada mais do que tiver ali. Certo. Ele é muito fechado. Primeiro porque ele tem que ser registrado na instituição de ensino, a qual pertence o estagiário. E o estagiário tem que ser frequente, ele tem uma série de requisitos para poder se enquadrar como estagiário. Certo. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Leonardo, felicitá-lo pela brilhante explanação e conhecimento do assunto. Agradeço. E você também, gostaria de agradecer a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua participação. Tivemos aqui grandes participações, contudo, pelo nosso limite de tempo, não foi possível fazer todas as perguntas. E para você que perdeu e quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10h10 da noite. E na próxima quarta-feira, às 19h30, nós temos um novo encontro. Esperamos vocês. Boa noite.